Olha, a maior preocupação de um ser humano não deveria ser a riqueza, o sucesso, a saúde ou qualquer conquista desta vida, mas a salvação da sua alma. Tudo o que possuímos neste mundo é passageiro, porém a alma é eterna. Foi o próprio Jesus quem fez uma pergunta que atravessa séculos e continua desafiando toda a humanidade. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Então, meu amado irmão, com essas palavras, Cristo revelou que não existe conquista terrena capaz de compensar, sabe o quê? A perda da vida eterna, não é da vida desse mundo. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores. Sim, ninguém pode afirmar que nunca pecou ou que é suficientemente bom para merecer a presença de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo, ele declara na carta de Paulo aos Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado não é apenas um erro ou uma falha moral. Ele é uma rebelião contra Deus que separa o homem do seu Criador. Essa separação produz morte espiritual e, se não houver arrependimento, culminará, sabe no quê? Na condenação eterna. A gravidade do pecado, ela é demonstrada pelo seu salário. Paulo afirma em Romanos 6:23, ele fala assim: porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado sempre cobra um preço. Ele destrói famílias, corrói consciência, afasta o homem de Deus e conduz à morte eterna. Entretanto, Deus, em seu infinito amor, providenciou uma solução que o ser humano jamais conseguiria alcançar. Foi seus próprios esforços. Que Jesus, lá na cruz, que fez tudo isso por nós. Essa solução é Cristo, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar. A cruz não foi um acidente no plano de Deus para salvar a humanidade. Foi o cumprimento. No Evangelho de João 3,16 lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, na cruz, Jesus tomou sobre si os nossos pecados, sofreu o castigo que era nosso e ofereceu gratuitamente o perdão a todos os que creem. Entretanto, o sacrifício de Cristo precisa ser recebido pela fé. Não basta conhecer a história de Jesus ou admirar os seus ensinamentos. É necessário arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Ele. Desde o início do seu ministério, Jesus anunciava: arrependei-vos do quê? Dos pecados. E crede no quê? No Evangelho. Marcos 1:15. Então, sabe o que eu vejo? Que o arrependimento não consiste apenas em sentir tristeza pelos erros cometidos, mas em reconhecer o pecado, abandoná-lo e decidir viver segundo a vontade de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos 3,19 nos diz assim, e ele reforça essa verdade: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Deus promete apagar completamente os pecados daqueles que se voltam sinceramente para Ele. Não importa o passado, nem a quantidade de erros ou cometidos, ou pecados esdrúxulos, o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos purificar de todo pecado para aquele que se arrepende. A salvação, ela não é conquistada por boas obras, religião ou méritos pessoais. Ela é um presente da graça de Deus, e na carta de Paulo aos Efésios 2:8-9 está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Olha que maravilha! Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então isso significa que ninguém pode comprar a salvação ou merecê-la. Ela foi conquistada exclusivamente pelo sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador significa reconhecer o seu senhorio sobre a sua própria vida. Em na Epístola aos Romanos, ainda 10:9, diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, meu amado irmão,
Essa confissão deve ser acompanhada por uma vida transformada, demonstrando que a fé é verdadeira. A preocupação com a salvação, ela deve produzir em nós o quê? Vigilância constante. Jesus advertiu que muitos vivem despreocupados com a eternidade. Alguns nem sabem, ocupados apenas com os interesses dessa vida aqui. Por isso ele ensinou no Evangelho de Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a prioridade do cristão deve ser sempre Deus e seu reino. Além disso, a Bíblia ensina que chegará o dia em que todos comparecerão diante de Deus para prestar conta de suas vidas. O juízo é uma realidade inevitável, o nosso julgamento. Aqueles que rejeitarem Cristo enfrentarão condenação, enquanto os que confiarem nele desfrutarão da vida eterna. Essa verdade torna urgente o chamado ao arrependimento. Ninguém sabe quanto tempo ainda tem na terra de vida. Alguém sabe? Ninguém sabe. Por isso, meu amado irmão, a decisão por Cristo, ela não deve ser adiada. E por fim, cuidar da salvação da alma é a decisão mais importante que alguém pode tomar. Tudo nesta vida terá fim, mas a eternidade jamais terminará. Deus continua oferecendo sua graça, seu perdão e sua misericórdia através de Jesus Cristo. A cruz do Calvário permanece como a maior demonstração do amor divino. Quem reconhece seus pecados, arrepende-se sinceramente, crê no sacrifício de Jesus e entrega sua vida a Ele, e aí então recebe o perdão. Reconciliação com Deus é a promessa da vida eterna. Essa é a esperança do Evangelho, que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo, vivendo desde agora uma nova vida com Cristo e no futuro desfrutando para sempre da vida eterna. Então, o que eu digo para você hoje? Então, arrepender-se e crer no